Olá, boa noite. Mais um Prosa com Luiz Fernando. Quero, antes de iniciar, pedir desculpas, né? Ontem nós tivemos um problema técnico e nós estávamos inaugurando um novo sistema aqui, mas como tudo que é novo começa a dar problema até que se adapte, né? Nós voltamos para o sistema antigo e estamos recomeçando. E eu recomeço um novo Prosa com Luiz Fernando. Quero pedir mais uma vez para vocês compartilharem, curtirem, né, para que a gente ganhe mais alcance. Quem está acompanhando pelo YouTube, que possa se inscrever, né, para que mais pessoas possam estar acompanhando conosco esses assuntos que nós temos tratado no nosso podcast. Hoje eu recebo um jovem, né, um cara que, como comecei ontem a dizer, é um amigo recente meu, mas parece que sou amigo já há muito tempo, um menino que eu admiro muito, né, porque ele se enfronhou num assunto que poucos se enfronham, que é o debate da inclusão, né? Eu estou falando aqui do Gabriel Campi, que é bacharel em Relações Públicas, mestre em Comunicação Social, preside hoje o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência do município de São Bernardo do Campo, é casado, pai de 2 filhas, nascido e criado aqui em São Bernardo, e hoje veio aqui para a gente bater um papo sobre o universo das Libras. Quero te dar as boas-vindas, Gabriel. Obrigado. Pedir desculpas para você também, porque estávamos fazendo ontem um programa ao vivo e tivemos que deixar esse gravado para as pessoas nos acompanhar hoje. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, também peço desculpa, porque estamos juntos, então a gente fica envolvido junto, né? É verdade. Mas assim, agradeço a toda a produção, a você pela oportunidade. Umas 3, 4 vezes a gente tentou esse momento, mas agora saiu de vez, né? É verdade. Então, só de ter essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto que poucos conversam, o seu interesse de sempre em querer se aprofundar mais nessas questões, então para mim aqui já está tudo ganho. O Gabriel, ele vem me apropriando todo dia sobre a questão da inclusão, né, da importância da inclusão, e eu quero começar me identificando. Sou já de meia idade, 61 anos, meia idade, não estou na melhor idade não, melhor idade eu vou entrar com 90, né? Hoje melhor, ainda estou na meia idade, os cabelos grisalhos já, cor da pele branca, tô de camisa branca, né? E uso óculos também. Sou um rapaz bonito, já um senhor bonito, e passo a bola para você também se auto-identificar. Eu sou homem de pele branca, tenho cabelo curto, preto, estou de cavanhaque e usando camisa polo amarela. Legal. Começando já, Gabriel, eu queria fazer a primeira pergunta. Como é que iniciou esse processo das Libras? Né? Como é que se iniciou esse teu interesse e essa tua preocupação com a questão da inclusão? Gostei muito da pergunta, porque geralmente quando eu faço palestras e tudo passa batido, às vezes a gente falar um pouquinho da gente, né? Falar da onde começou. Porque você foca num assunto que eles pedem para focar e é tanta informação. Exato. Mas enfim, eu tenho um irmão com 1 ano de diferença que nasceu surdo. Como é que ele chama? Gustavo. Legal. E aí, aqui em São Bernardo e tudo também, e desde, assim, eu até brinco, né? As pessoas entram no mundo da inclusão, no movimento da pessoa com deficiência, quando às vezes sofre um acidente, acaba tendo que ficar de cadeira de rodas, ou algum familiar que acaba tendo um filho com uma deficiência, e aí começa a se apropriar e ir atrás, né? Claro, tá certo, mas como eu tenho um irmão e só 1 ano de diferença, para mim sempre tive essa questão de inclusão e acessibilidade na vida, né? Não era uma coisa à parte, não era uma coisa que era só às vezes. Então eu cresci com isso, com esse vínculo. Sou da área de comunicação, né? Por paixão, por gostar, formado em relações públicas, mestre em comunicação social
na Metodista, né? Tudo aqui em São Bernardo mesmo, como você falou, nascido e criado. E desenvolvi vários trabalhos, pesquisas. Hoje trabalho no conselho, né? Como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Fui eleito pela sociedade para representar esse movimento na cidade, apesar de não ter essa deficiência, mas representando, é lógico, não só meu irmão, mas todas as pessoas familiares envolvidos nisso, ou que porventura acabarem se aproximando dessa questão. Então acabou que quando a gente vê já está tão envolvido que, né, é normal falar sobre isso. E as Libras? Então, outra pergunta interessante, que ao mesmo tempo que é simples, é emblemática. Libras, para começo de conversa, o L da Libras é língua, né? Brasileira, de sinais. Língua brasileira de sinais. Eu não sabia que era isso. É normal as pessoas falarem, às vezes, linguagem, que entra numa outra questão, até mais profunda, mas, resumidamente, é uma língua, porque através de um decreto, de uma lei de 2002, né, e a regulamentação dela no decreto de 2005, pelo presidente Lula, a Libra se tornou um meio legal de comunicação no país. Tá. Então, tem controvérsia na questão da oficialidade dela, envolve questões de leis e tudo, que a gente pode falar mais para frente, mas eu considero ela como oficial, até mesmo por uma questão de movimento social, e na própria lei consta que é um meio legal de comunicação e primeira língua, né, como se fosse língua oficial de um grupo específico de brasileiros denominados surdos. Tá. E é o que eu vejo, se é para um público brasileiro, independente de qual seja, é para todos os brasileiros. Né? A Libras, até coloquei no meu mestrado, é língua brasileira de sinais, não língua do surdo brasileiro. Tá. Então todos nós temos ela sim como meio legal de comunicação. Podemos dizer que a gente tem o português e a Libras como línguas oficiais no país, e que muitas pessoas às vezes falam tão bem português, mas poxa, será que fala mais a outra língua que a gente tem como meio legal? Então é um meio de comunicação legal. Deixa eu te fazer uma pergunta de um leigo. As línguas ensinadas no Amazonas e no Rio Grande do Sul é a mesma, ou nós temos como tema a questão do sotaque, algumas invenções nesse meio? Essa pergunta foi bem difícil alguém fazer essa pergunta. Até para distinguir, o português tem dialetos. Tá. Né? E às vezes as pessoas confundem o que é o dialeto. Dialeto é o que a gente chama, tem até alguns livros científicos que explicam isso. O carioca é um dialeto do português, né? Não só o sotaque, mas às vezes palavras que a gente usa com outro significado, sim, eles usam com outro. No Amazonas, no Sul. Então tem dialetos diferentes por questões regionais. A Libras é exatamente a mesma coisa. A Libras, ela é ensinada para todo mundo, mas ela tem variações sim, né? Às vezes numa expressão, num gesto, e até elencando isso que eu acho muito importante. Geralmente as pessoas acham assim, poxa, Libras fala no mundo inteiro? Aí quando eu falo, não, é língua brasileira de sinais, é falado no Brasil. Primeira pergunta que todo mundo me fala, por que não fala igual em tudo quanto é lugar? Porque é simples. Todas as línguas de sinais, elas são baseadas em alguma língua oral que é nativa do país. Perfeito. Então, a Libras, ela é baseada no português. A ASL, que é a língua de sinais americana, é baseada no inglês. E no inglês dos Estados Unidos, né, com variação do inglês britânico. Então, cada país tem a sua língua de sinal específica, porque é baseada na sua língua oral. Então, quem se comunica através de Libras, chega nos Estados Unidos, não vai se comunicar. Pode saber uma coisa ou outra, Perfeito. Né? Até mesmo porque letras, o I aqui, o I de lá, mas se não souber, por exemplo, ler o inglês, como a gente lê aqui, também não vai conseguir entender muito a ASL. Agora, conta uma coisa, quais são os maiores desafios que as pessoas que dependem de Libras sofrem atualmente no Brasil? Bom, com toda certeza a questão comunicacional, né? Tem até a lei, né, a LBI em 2015, fora tantas outras leis que falam sobre acessibilidade, e quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas acham que é uma rampa, um corrimão, substituiu ali a escada, tem acessibilidade. Isso mas é um pedacinho da lei, que é a acessibilidade arquitetônica. Tá. A gente tem outras acessibilidades, entre elas a comunicacional. O surdo, por si só, ele tem uma barreira gigantesca na falta de acessibilidade comunicacional. Tá. Então, assim, que é aquela lei que eu comentei, que foi confirmada em 2005, né, o decreto veio para regulamentar ela diz que é obrigatória a presença de intérpretes de Libras em locais públicos, né, em hospitais e tudo. A falta desses profissionais, e hoje a gente tem uma questão de demanda mesmo, faz com que aumente essa falta de acessibilidade comunicacional. Essa lei que você fala é a Lei Federal 10.436 de 2002, né? Isso, de 2002, e aí o decreto de 2005 é só para regulamentar algumas coisas, questões profissionais e tudo. Então, assim, a falta de acessibilidade é o maior desafio
desafio para eles. Mas aí quando a gente entra na questão de mercado de trabalho, outros tipos de oportunidade, a questão mesmo da própria educação, aí é problema infinito. Não, e é interessante porque hoje, embora a gente já esteja e esse debate já seja bastante importante na sociedade, mas o Estado não se prepara, né? Não se prepara, o aluno vai ter aula, quem tem uma deficiência auditiva não consegue ter uma aula na faculdade, ter uma aula numa escola normal, porque não é uma obrigação do Estado. Embora você tenha uma lei que diz da necessidade da inclusão, hoje não existe, né? Não existe, e digo mais, não existe porque você é exceção. Você, Luiz Fernando, é exceção, porque se a gente pensar na Alesp ou qualquer outra, de qualquer outro estado, né, os deputados, principalmente os legisladores, né, seja vereador também, não tem um olhar para a questão de inclusão, a questão de acessibilidade. E a falta do olhar, a falta de tentar entender um pouquinho mais sobre isso, é lógico, não é nem a falta de fiscalização que não vai ter mesmo, Sim. mas até mesmo uma exigência de tentar cumprir algumas coisas. Então é o que você falou, vai ter ali, mas a parte de executar já a gente tá no Brasil, posso falar o português, claro, outros 500, né? Gabriel, qual é o número, hoje existe o censo, traz o número de pessoas com deficiência auditiva no Brasil? Então, tem um problema sério com isso, que envolve a questão de acessibilidade. Se a gente perguntar, os licenciadores, as pessoas que vão lá se aprofundar e fazer as perguntas que tem que ser feita do IBGE, eles sabem Libras? Uhum. Né? Eu te garanto que não. E se souber é por conta própria, não que foi dado um treinamento que ele soubesse. Então a gente já parte do primeiro princípio que a pessoa que está fazendo a pergunta, a pesquisa, já não vai se comunicar com aquela pessoa. Uhum. Então o número já não vai ser real mesmo. Tá. Hoje no Brasil, a deficiência visual ela é a mais forte que existe. Perfeito. E em segundo, tem a física, que envolve questões motoras, quase em paralelo com a auditiva. E aí tem duas questões que não deixam o número exato. Se eu falar, é tanto, porque não vai ser. A gente tem pessoas que nascem com surdez, ou seja, sem audição, Tá. e aquelas pessoas que se perdem. tornam e perdem, né, se tornam pessoas com deficiência auditiva. Hoje, eu fiquei sabendo que teve licenciadores que colocaram, sim, um idoso que começou a usar aparelho como deficiente auditivo. E tá certo, ele tem uma deficiência auditiva, Sim. por isso que usa aparelho. Mas muitas vezes ele não se declara, porque ele não aprendeu Libras, não vai aprender, já tá lá com seus 70, 80 anos, e não vai ter apropriação de uma outra língua, você já falava português a vida inteira. Tá. Então, quando se trata de pessoas que nascem sem audição ou que perdem, tudo isso vai no mesmo bolo. Então, no IBGE não tem um número exato, tem lá que eles vão informar, se eu não me engano é de 5 a 7% da população, que também é um número grande, mas eu acredito que se fosse mais minucioso, a gente teria mais realidade disso, e é maior, com certeza. Só São Bernardo, a gente tem em torno de 11 mil surdos. Que isso, é um número... E é um absurdo, porque você imagina uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, vai a uma UBS, não tem ninguém para atender. E se ela for no poupa-tempo, também não tem ninguém para atender. Se ela precisar de falar com um policial, não tem ninguém para atender. Né? Enfim, isso mostra o quanto o Estado esconde, né? Como se essas pessoas não existissem, né? E é um dos grandes problemas que nós temos no país, né? A falta da inclusão. Essas pessoas estão excluídas, né? Do nosso convívio, e eu quero dizer da importância desse moço, porque é um moço, óbvio, ele começou com o problema em casa, mas ele entrou nessa luta, em casa está resolvido. Ele é professor de Libras, ele dá aula e tal, a família toda se comunica muito bem, mas com o Gustavo, mas na sociedade não. Então, o Gabriel entrou nessa caminhada, entrou nessa luta, tem feito um trabalho digno aí de todos os elogios. Eu quero aqui te cumprimentar. Né? Hoje em dia, Gabriel, essa inclusão dos PCDs, você está dizendo que ela é totalmente insatisfatória, né? O que você acha que precisávamos
repensar no processo? Então, quando eu falo de inclusão... Quero já emendar. Tá. Né? Existem leis suficientes dessas inclusões aqui no Brasil? Boa, você está no seu lugar de fala, tá certo, né? O deputado tem que fazer a pergunta correta, claro. Sorte que, assim, eu, só como presidente do conselho, tem coisas que eu posso falar abertamente, mesmo porque eu estou representando a população. Sem dúvida. Né? Então, sem cerimônias entre a gente, sai de trás para frente com as suas duas perguntas. Lei. O Brasil, isso é importante dizer, que foi quando eu tomei posse. Aqui são alguns conselheiros da sociedade civil, né, representantes de instituições, pessoas com deficiência, né, tem cadeirantes, tem surdos, e pessoas também de movimentos sociais. Aqui, visitas que eu fiz em escolas, em tudo. Mas enfim, deixa rolando aí, deixa eu te responder. Vamos lá. No Brasil, hoje, temos, se não for a maior... Pelas minhas pesquisas, eu acredito que é a maior lei de inclusão e acessibilidade do mundo. Porque eu estou dizendo isso em questões de número e especificidades de deficiências atendidas por essa lei. Né? Em 2015, a LBI, que vem, lógico, tendo algumas alterações, normal, a gente teve algumas normativas internas aqui no Brasil, advindas da Convenção Internacional da ONU, que dentre delas coloca termos específicos como abominados, ou seja, portador. Até hoje, às vezes, as pessoas falam, né, portador de deficiência. Nem para questões de saúde, né, como AIDS e tudo, ou para deficiência, a palavra portador morreu. Não existe mesmo. Por lei no Brasil, desde 2015, é proibido até dizer. Porque por isso que eu brinco, PCD. É mais fácil pensar o que é PCD. PCD é o P de pessoa. Né? Sabendo que é de pessoa... P não é de portador, não é de portador, pessoa. É de pessoa. Então é pessoa com deficiência auditiva, vamos dizer. Se falar deficiente auditiva, ok. Também não vai... Tem alguns problemas ali, mas até aí tranquilo. Agora, o que não se pode falar, por exemplo, é portador. Isso é uma nomenclatura que veio da Convenção da ONU. Né? Ele não carrega aquilo. Ele tem aquilo. É uma condição dele. Né? Não é que ele está carregando, amanhã não quero carregar. Enfim, até mesmo igual com algumas doenças que é para sempre. E aí é sobre leis. Então a gente tem a Convenção da ONU Internacional na década passada, coisas que foram usadas para a nossa lei aqui, algumas outras que existem. Hoje eu falo com todas as letras, o problema não é falta de lei, é falta de cumprimento dos direitos que são garantidos. Poderíamos dizer que é falta de fiscalização também. Fiscalização né? Eu total. acho que o problema não é nem... falta de lei, é falta de fiscalização. Exatamente. Porque as pessoas não cumprem e está tudo certo. Sim. Não cumprir. O Estado não cumpre. Sim. Né? Quando você chega, talvez você chegar no Palácio do Planalto, eu creio que é difícil ter alguém lá para te receber imediatamente. Deveria ter na porta. Né? Da mesma forma, na porta de uma UBS, na porta de um cinema, alguém que pudesse se comunicar com aquela pessoa deficiente auditivo, né? Tinha que ter e tal. Deixa eu te falar uma coisa, eu soube que você fez um mestrado importante, né, em parceria com o Centro de Pesquisa da Unesco sobre as questões das Libras e a comunicação. Fala um pouco dessa experiência. Vou até falando primeiro sobre a questão de inclusão, né, para o povo poder entender. Eu costumo brincar que para falar de inclusão, tem que falar o que não é inclusão. Né? Então, o que não é inclusão? Não é inclusão enfiar todo mundo dentro de uma mesma sala, independente da deficiência ou da sua condição e tudo mais. Ou dentro de uma sala de aula, ou vou juntar todo mundo aqui nessa questão. Todos isso não aqueles é inclusão. Que têm uma deficiência juntados. Entendeu? Todo mundo que é minoria vai ali no pacote. Isso não é inclusão. Não é inclusão você pedir. É dar. E aí fica até, da minha parte, um pedido do Poder Legislativo, que infelizmente poucos procuram. Quantos deputados tem hoje na Alesp? 94. 94, bastante. Muitos já procuraram o conselho, os outros conselheiros, as instituições que eu tomo conta, algumas ONGs e tal, mas nunca ninguém para abertamente falar assim, eu vou fazer um podcast, eu quero entender melhor disso, porque para poder falar eu tenho que entender. Então você vê que assim, os interesses, por ser minoria, não se apropria e não vai atrás. É verdade. E aí, por que vai esse pedido? Porque a inclusão também não é pedir. A inclusão, eu vou dar um exemplo. Vai ter um evento público com 1000 pessoas. Aí um surdo sabe que vai participar do evento e fala, vou me inscrever, deixa eu avisar que eu sou surdo, porque aí vão disponibilizar um intérprete de Libras. Aí vão disponibilizar, o evento acontece, a acessibilidade está lá. Isso não é inclusão.
Inclusão eu vou fazer um evento para 1000 pessoas. E se tiver alguém, vai ter rampa, vai ter intérprete. Então, assim, não é pedir, é dar antes mesmo de acontecer a inclusão. Né? Eu digo isso que é uma visão diferente de se atentar. E uma outra muito importante, não é inclusão, eu tenho um filho autista, de repente. E aí eu me aproprio muito da questão do autismo, quero que faça lei para os autistas, e falo que sou do movimento da inclusão de pessoa com deficiência, e não sei nada sobre o cego, não sei nada sobre o surdo. Então falar só sobre aquilo, isso não é inclusão também. Né? Então eu brinco que é mais fácil falar o que não é inclusão para abrir a cabeça das pessoas do que falar o que é. E aí deixa aí para as pessoas reverem o que seria o oposto do que eu falei. E o meu mestrado, que é exatamente isso, sinais, mais que inclusão, né? A língua brasileira de sinais como facilitadora comunicacional para ouvintes. O que eu fiz? Eu peguei pela primeira vez, porque é inédito, um mestrado não necessariamente tem que ser inédito. Pode ser uma pesquisa que já foi trabalhada. Um doutorado tem que ser inédito. Só que eu trouxe uma coisa inédita. Então a gente foi em diversas universidades federais do país, estaduais, para descobrir se alguém falou sobre esse assunto dessa forma. Ninguém, por enquanto, de registro tem. E dentro da Metodista, a Universidade Metodista tem a cátedra da Unesco, que é um centro de pesquisas voltado para a questão comunicacional, né, porque é uma regional única no país. Então só tem esse centro em relação a essa questão regional de comunicação. Né? Se eu não me engano, na América Latina são pouquíssimos. E aí tiveram interesse, né? O meu professor Roberto Chiacri, que foi meu orientador, é o diretor desse centro de pesquisa, e a gente fez uma parceria mesmo na questão de ir atrás das informações. Então, resumidamente, eu falo sobre o quê? A língua brasileira de sinais, que é um meio de comunicação ali, uma língua oficial brasileira, usada por mim e por você quanto ouvintes. Como que seria? Você e eu, a gente já fala português. E às vezes faltam umas comunicações aí. Eu falo uma coisa, você entende outra, normal. E se a gente pudesse usar o português e a Libras ao mesmo tempo? Por exemplo, às vezes você está muito longe e eu fizer um sinal em vez de gritar. Ou estou num ambiente que está muito barulho, eu vou tentar falar, você não vai entender, mas se eu fizer um sinalzinho ali, matou. Eu até uso exemplos, por exemplo, como a Alemanha, que tem 5, 6 línguas oficiais. As pessoas falam 5, 6 línguas oficiais. É muito comum, eu conheço alguns amigos assim alemães, que eles fazem o seguinte, eles estão falando lá sobre comida, estão falando em francês, alemão, em números, eles só falam em inglês. Então, às vezes, determinadas expressões, se a gente fizesse em sinal, seria mais rápido, seria mais expressivo, você ia entender melhor e o português ia continuar. Ficaria muito mais claro. Então, a ideia é aproximar a comunicação entre ouvintes como mais uma língua. E a minha ideia é usar no futuro, claro, às vezes até como um projeto de lei, para que as escolas desde o primário, porque isso se tornou uma pesquisa científica, está cientificamente provado, comprovado, que desde o primário as crianças podem aprender o português e a Libras ao mesmo tempo. Todo mundo, não só o surdo. Porque é uma língua oficial. Por lei, no Brasil, a partir da 5ª série tem que ter inglês, obrigatório. Sim. Mas sem desmerecer o inglês. Não necessário a Libras. Não desmerecendo o inglês, mas é uma língua estrangeira. E uma língua nacional não é obrigatório aprender. Importante isso. Você publicou a tua tese? Publiquei, ela foi publicada. Um livro? Publicou o livro? Não, o livro não. Tá. A gente publica, né, a dissertação, a gente faz uma defesa, apresenta, fica lá. Já teve convite da própria Universidade Metodista, da editora, para a gente transformar isso num livro. Aí, porque para livro, você tem que adaptar algum linguajar. Lá ficou ali, muito técnico, ficou muito técnico, mas a gente tem esse projeto, sim. Deixa, em relação a outro assunto que me interessa, como que é o aprendizado dos surdos na escola? Como é que é feito? Mais uma vez, agradeço a sua atenção e curiosidade de querer saber quanto um legislador, porque isso faz diferença para a gente na ponta aqui. Então, assim, hoje nós temos em São Bernardo, vou dar um exemplo claro, né, uma escola bilíngue, ou seja, ela tem o português e a Libras durante o seu processo de ensinamento e tudo. Eu brinco que, assim, o surdo, as pessoas acham que ele nasce sabendo falar Libras, sinal. O ouvinte não nasce falando português. O surdo também não. Ele tem que adquirir, né? Ele faz aquisição da língua de sinais brasileira, que no caso é a primeira língua dele, por lei, e depois ele aprende o português.
Numa escola bilíngue, você usa, às vezes, na aula de geografia, você está usando o português e a Libras. Isso é bilíngue. Né? Então, assim, em São Bernardo existe uma há mais de 60 anos, que por diversas vezes foi, assim, sem ter olhar Mas é uma escola pública? É uma escola pública, municipal. Municipal. Né? Que poderia até atender uma região maior, porque vai até o 9º ano, mas por diversas... Na história, estamos falando de 60 anos. Nesses 60 anos, por diversas vezes, gestões públicas não deram a devida atenção para uma escola dessa, e aí entra a pergunta. Como que é o aprendizado dele? Tem gente que vai falar assim, pô, um surdo, se ele ficar numa escola só para surdo, está segregando dos outros. Tem essa questão também. Sim. Assim como também tem a questão, se eu pegar um surdo com 5, 6 anos e colocar numa escola regular, falar, ó, precisa ter intérprete. O que adianta o intérprete lá se o surdo ainda não sabe falar língua de sinais? Né? Então, fica nessa, peraí, é inclusão, mas para ele estar numa escola, a escola ela tem que ter alguma forma de ensinar Libras também. Hoje em São Bernardo tem algumas escolas que são chamadas de polo. Então, são escolas que são direcionadas ao ensino do surdo, mesmo sendo regular, ou seja, com crianças que ouvem, né, normal e tudo. Então, tem alguns projetos, né, sempre que em andamento, antigamente tinha mais, depois fechou, por aí vai mudando. É lógico que envolve várias questões de interesse, seja público e da sociedade, mas hoje eu falo como pesquisador. Até uma 5ª, 6ª série, se o aluno surdo tiver numa escola voltada para a questão bilíngue e para o ensinamento da Libras, seria o melhor dos caminhos. E concordo que depois disso, talvez fizesse a inclusão dele numa escola regular, mas que vai dar a estrutura de um intérprete de Libras, que vai dar lá um suporte até mesmo para os familiares, para falar, ó, seu filho, ele pode usar aparelho e oralizar, né? Porque existem níveis diferentes de surdez. Ou, de repente, não, seu filho não vai oralizar, mas o aparelho vai ajudar um pouco. Porque também tem uma questão muito séria, que é o implante coclear. Que é um aparelho específico que faz uma cirurgia no crânio, que tem o lado bom e o lado ruim. Eu falo com propriedade, 90% das pessoas que eu conheço, depois que fazem, às vezes se arrependem. E outros não. Mas não é um padrão, né? A gente não pode falar isso serve para todo mundo ou não serve para todo mundo. Agora, a falta de um olhar ou de entendimento de que o surdo não tem como jogar ele direto numa escola regular, que é onde tem um ensino normal, sem ele ter aquisição do idioma dele, que é garantido por lei, fica complicado fazer inclusão. Então você não vai conseguir fazer. Então tem uma divisão aí muito delicada nos primeiros anos escolar de alunos como esse. Estou no meio de uma briga, né, porque existe uma lei federal que obriga as escolas incluírem as pessoas com espectro autista e que tem que ter um segundo professor na sala de aula, um auxiliar. E essa lei não é cumprida pelo Estado de São Paulo, o estado mais rico desse país. Eu entrei no Ministério Público com uma denúncia e exigindo que o Procurador-Geral de Justiça, e não fiz aqui para o Ministério Público da cidade, eu fui ao Procurador-Geral, até porque só ele pode ir para cima do governador, porque o governador ele vem prevaricando. E os governadores que passaram por São Paulo, sobretudo no mandato do João Dória, nós brigamos o tempo todo, mas agora eu fui para cima do Ministério Público, cobrando dele que faça o Estado cumprir a lei, né? E eu quero assumir aqui de público, Gabriel, que hoje você me disse uma coisa extremamente importante que eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado. Por isso eu acho muito importante, por isso que eu digo que eu aprendo muito com você, né? Quando você vai alfabetizar uma criança, você poderia alfabetizar essa criança o português e a língua brasileira de sinais, né? Porque ele vai se deparar ao longo da vida e ele pode ter, inclusive, um familiar, né, que precisa se comunicar. E usar para uma questão entre ele e outro ouvinte. Exato, para poder, inclusive, dialogar. Hoje, nas escolas, como você disse, o cara vai e aprende inglês. E é uma língua que é obrigatória, o cara e é estrangeira, e não consegue falar a língua brasileira de sinais. Exatamente. Né? E eu creio que, como tudo, para uma criança aprender, isso seja muito mais fácil. Nossa, né? Muito mais. E a comunicação, inclusive, no nosso país, será uma comunicação muito mais inclusiva.
na medida que todos consigamos falar. E é interessante, porque eu posso estar falando à distância e eu te dou um sinal. Se você souber o que é que eu estou falando, pronto, não preciso nem falar, não faz nem barulho para conversar contigo. Tem aqui alguns dados que cerca de 7% dos surdos brasileiros têm ensino superior, somente 7% têm ensino superior completo, 15% frequentaram a escola até o ensino médio e 46% até o fundamental, enquanto 32% não tem nenhum grau de instrução. Isso mostra o quanto nós estamos, quanto a gente exclui. A gente exclui, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro exclui os deficientes auditivos, né? Gabriel, quero assumir um compromisso contigo e também publicamente aqui, né? Você faz uma leitura que, assim, aprendi muito com a tua leitura de hoje, que é o seguinte: quando a criança está se alfabetizando, está aprendendo a escrever, né? Ela aprendendo a língua brasileira, né? A língua portuguesa, mas eu acho que é brasileira hoje muito mais do que a portuguesa, até porque é diferente, muito diferente a língua portuguesa da brasileira, né? Logo na sequência, inclusive em escolas particulares, muitas vezes a pessoa é alfabetizada em português, quando a escola particular também em inglês. E assim, ela vai para o segundo grau, aí ela tem ainda a necessidade e a obrigatoriedade de aprender o inglês, que é uma língua, como você mesmo disse, estrangeira. E ela não é alfabetizada na língua brasileira de sinais. Eu quero assumir de novo, reiterar esse compromisso de trabalhar essa legislação no Estado de São Paulo, da gente produzir um projeto de lei que obrigue, quando na alfabetização, as nossas crianças possam também serem alfabetizadas na língua brasileira de sinais, porque isso vai facilitar, melhorar a comunicação e tornar essas crianças, assim, muito mais inclusivas, né? E, inclusive, não só inclusivas, como essas crianças terão acesso a um diálogo com todos, incluindo aquelas pessoas que têm deficiência, ou até, como você disse, eu estou distante de você, posso falar contigo via sinais e tal, a minha comunicação vai melhorar demais, né? Quero deixar aqui registrado esse compromisso e efetivamente apresentar um projeto de lei. Eu quero elaborar junto contigo para que a gente possa tornar isso uma lei aqui no Estado de São Paulo. E eu vou te falar, quando eu falo que inclusão não é pedir, é dar, vai chegar uma hora, iria, porque agora não mais, mas iria chegar uma hora que poderia partir do jovem, das crianças. Poxa, por que eu não aprendo Libras na escola? Hoje eu sei que é brasileira, não sei o que lá tal. Só que não vão, eu tenho certeza que não vamos esperar eles pedirem. Né? Nós vamos dar isso, que é uma garantia de direito. Por que eu tenho que aprender inglês se eu não sei direito nem me comunicar na minha língua nativa, que é a língua brasileira de sinais? Mas, Gabriel, uma preocupação muito grande que eu tenho é com a inclusão das pessoas com a deficiência auditiva no mercado de trabalho. Como que é esse cenário hoje, né? As empresas estão preparadas para absorver esse contingente? É até meio retórica nessa pergunta, mas é importante, a população tem que saber. A grosso modo eu te falo, não estão preparadas. Né? É lógico, uma multinacional vai ter um intérprete de Libras numa entrevista, lá junto com o funcionário, vai ter algumas outras questões de acessibilidade, mas assim, se você perguntar, poxa, todos os profissionais do RH, do administrativo sabem? A chefia do departamento sabe Libras, por exemplo? Não sabe, né? A grosso modo, as empresas não têm essa preocupação específica, então a gente pode falar que não estão preparadas, mas por outro lado, realmente contratam muitos surdos. Por quê? Tem a lei de cotas, né? Conhecida por todos. A partir de 100 funcionários, começa a se ter pessoas com deficiência contratadas. E eu já ouvi de diretor de empresa grande falando, pô, eu gosto de contratar surdo porque é mais barato. Porque se eu tiver que contratar um cadeirante, eu tenho que fazer uma rampa. Se eu tiver que contratar um cego, eu tenho que botar tudo em braille, eu tenho que fazer um piso tátil. O surdo faz o que todo mundo faz. Ele enxerga, ele usa as mãos e tudo, bota num chão de fábrica, bota um tampão ali, né, uma EPI, não vai ouvir igual todo mundo e vai fazer o serviço. E aí você vai falar, poxa, então até que contratam muitos surdos.
né? Seja por motivos certos ou errados, sim, contratam. O desemprego é muito grande ainda nessa questão, só que o negócio é quando entra. Eu dou um exemplo do meu irmão, que é um relato bem simples. Ele fez mais de 9 cursos no Senai, de ferramental, de CNN, torneiro, um monte de coisa, trabalha em um monte de montadora. E ele fala o seguinte, poxa, sempre quando eu sou contratado, dá uns 2, 3 anos, eu falo, não dá mais para ficar na empresa, porque eu não consigo subir de cargo. Não tem um plano de carreira, não tem um emprego apoiado ali que me dá uma... Tá ali para cumprir vaga a cota. De PCD. Exatamente. E foi o que eu brinco com ele. Ele falou assim, é porque eles não veem o P antes, pessoa. Eles veem o deficiente. Então eles querem lá para cumprir a questão lá da vaga. E não assim, poxa, o profissional, essa pessoa, o que ela sabe, o que ela pode. E olha que curioso, já teve empresas que ele trabalhou, multinacionais, surgiu uma vaga na chefia ali do departamento. Né, era de líder, tudo. Ele não podia se candidatar. Por quê? Ao se candidatar, na teoria ele teria todos os quesitos. A vaga dele, que era PCD, ia ficar vaga. Só que aquela vaga tinha que ser a cota. Né? Lógico, envolve questões burocráticas de ter que mudar na CLT, uma série de coisas, mas a vaga não era para ele e para ninguém que tem deficiência. Então, e com certeza ele chegou a provar na época que ele tinha até mais conhecimento do que os outros que estavam se candidatando. Agora, tem aí uma coisa que está dado, que é o seguinte, se ele virar chefe, ele não vai conseguir se comunicar porque as outras pessoas são ignorantes na língua brasileira de sinais. Exatamente. Né? Porque aí tem uma coisa que é interessante, eu estou aprendendo hoje contigo, que assim... 99% dos brasileiros são ignorantes do seu idioma, da terra de sinais, da língua de sinais, é ignorância. Então, se o chefe é uma pessoa que tem a deficiência auditiva e saberia até se comunicar, desde que as pessoas soubessem entender o que ele estaria dizendo na hora que se comunicasse com sinais. E você falou uma palavra importante, idioma. Eu já tive vários embates com linguistas mesmo, de universidades federais e tudo, que realmente traz essa questão, poxa, é língua, não idioma, tal. A caracterização de um idioma é quando se tem uma língua relacionada à questão de nação. E a Libras, a gente pode falar sim que ela é relacionada à nação Brasil, porque ela está na lei, né, desde 2002, 2005, igual a gente falou, ela está na lei como um meio de comunicação legal. Né, uma língua oficial aí para um grupo específico que é os surdos, para todos os brasileiros. Então, assim como o português, ela não é menos ou mais. Até no meu mestrado eu deixo bem claro, seria um meio de alternativa na discussão. Não substituir a Libras por português, nem falar que o português é mais que a Libras, né? Mas usando as duas como um processo de comunicação. E as duas são idiomas. Eu falo com propriedade que as duas são idiomas. Então você falou muito bem. As pessoas estão aqui no Brasil, você fala os idiomas que o seu país tem, nem sabem qual é. É verdade. Né? Acho que só a língua portuguesa. Só a língua portuguesa. Mas tem a língua brasileira. E olha que nem a gente sabe tantas palavras. Existem mais de 300 mil palavras na língua portuguesa. Então... Deixa eu te falar, Gabriel, essa tua vivência, né, no Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, você preside esse conselho. Eu queria que você falasse um pouco como é que estão as políticas do conselho e da gestão municipal hoje aqui em São Bernardo. É muito importante esse espaço, então mais uma vez agradeço, e é muito agradecimento, porque não é puxa-saquismo, isso aqui é uma reunião do conselho? Isso daqui é no dia que foi eleito, eu me elegi presidente e todos os conselheiros. Todos os conselheiros, legal. Né? É uma sessão específica, aqui eventos de comunidades, tudo que eu represento o conselho, legal. E assim, sendo direto ao ponto. Quem são essas defesa de mestrado, Elaine Batista é uma das conselheiras, e o Júlio, que ele não é conselheiro, mas ele trabalha como colaborador, fazendo vistorias técnicas em equipamentos públicos e privados de acessibilidade, né? Legal. Mas assim, o que é o conselho? Eu faço muita palestra, fiz palestras na própria Universidade Metodista, na FASB, Faculdade de São Bernardo, e sempre me perguntam sobre o conselho. E aí eu costumo falar assim, você sabe o que é o conselho tutelar? Porque todo mundo sabe. Né? Cuida de criança e adolescente. Falei, o conselho da pessoa com deficiência é a mesma coisa, a grosso modo, só que trata de pessoa com deficiência. Não importa a classe, não importa a idade, e tem condições plenas para isso. Né? Eu até passou no começo que eu estava com uma foto com umas bandeiras atrás, foi na Câmara Municipal.
que eu fui lá a pedido do conselho para dar um puxão de orelha nos vereadores. E foi o quê? Até para poder explicar sobre o conselho. As pessoas brincam, pô, o vereador, ele fiscaliza, entre outras coisas, também o executivo. E quem fiscaliza o vereador? Né? Os conselhos de direito são órgãos públicos e dentro do nosso regimento, que é uma lei, né, um decreto, consta lá, nossa principal missão é acompanhar, avaliar e fiscalizar as políticas públicas e políticas feitas em prol da pessoa com deficiência, incluindo o poder legislativo. Né? Então a gente tem um conselho estadual e aí é com os deputados. O conselho municipal é com os vereadores e com a gestão pública ali, o executivo, o prefeito. Então o conselho, ele é dividido da seguinte forma, ele é paritário. 8 são conselheiros da sociedade civil. Certo. Então, representantes de ONGs, né, OSCs, pessoas com deficiência ou seus responsáveis legais e movimentos sociais. E do outro lado, igualmente, 8 conselheiros do governo, indicados, então, que não necessariamente são da causa ou entendem, alguns sim. Então, um representante da Secretaria de Saúde, outro representante da Secretaria de Esportes, da Educação, por aí vai. Todos eles com o mesmo direito à voz. O que acontece é que a cada 2 anos troca-se a gestão, quem assume e toma conta. Eu sou pela sociedade civil, então eu faço parte da gestão que foi a sociedade civil que elege. Ela não é delegada pelo Poder Executivo. Entendi. Então, há 2 anos atrás, votação aberta igual para o Conselho Tutelar, só que agora está mais organizadinho, tem até a urna eletrônica, quem sabe onde o Conselho também fica assim. E aí eu fui eleito como presidente do Conselho no mandato da sociedade civil. Né? Então, durante esses 2 anos, que acaba agora até no final desse ano, fica sobre a minha gestão, tanto os conselheiros da sociedade civil, quanto os conselheiros do poder público. Tá. E aí eu vou falar... Hoje você preside o conselho composto pelos dois. Tá. Exatamente. Então eu vou falar sem cerimônia, até porque você está muito aberto para essa questão. Tem que ser realista. A gente está no Brasil. Né? O objetivo final, é claro, que é atender a população. Sim. Mas o interesse da sociedade não é o mesmo interesse da gestão pública. Né? É lógico, até porque cada um tem o seu papel. Mas o problema é quando às vezes não se conversam. O conselho, seja ele qual for, para poder existir, igual eu te falei, é paritário. Para você ter uma reunião ordinária, uma plenária lá, você tem que ter pelo menos um mínimo de 9 pessoas, assim. Ou seja, você vai precisar ter os 2 lados para poder acontecer, para se deliberar as coisas. Não é um conselho executivo, a gente é deliberativo. Né? Então, assim, às vezes aconteceram de não ter reuniões por falta de presença de conselheiros. E é lógico, não estou falando só do poder público, tem gente da sociedade civil que também não comparece. Mas a sociedade não entende o poder que o conselho tem. E é essa questão que eu quero chegar. Hoje, se alguém fizer uma denúncia, a gente tem comissões de trabalho, igual na LESP, e lá a gente tem uma comissão de denúncias e notificações. Então, se a pessoa chegar lá, o José falou assim, poxa, meu filho não está sendo bem atendido numa escola particular e tudo mais, tal. Tá com, além de preconceito do professor, falta rampa, ele é cadeirante. Nós somos notificados, a comissão de acessibilidade, que é uma outra, vai com profissionais para verificar e ver as normas. É lógico, a gente manda um ofício primeiro para a instituição, se for pública, para a Secretaria de Educação, por aí vai. Público dificilmente negam, mas a gente vai chegar lá. O particular, às vezes nega. É particular, aqui é uma instituição privada, vocês não vão entrar. Mas tem que atender a lei. Só que eles têm que atender. E aí o que acontece? A gente aciona o Ministério Público. Tá. A gente tem contato direto, porque tem um promotor que atende a gente, né, a Defensoria Pública, a Delegacia de Ensino. Então, quando precisa, eu, como presidente, aciono direto as outras instâncias, porque é um órgão público e o povo brinca, poxa, mas da onde vem tanto poder? Nós somos regidos por um estatuto. Esse estatuto é uma lei. Tanto é que quando eu entrei na minha gestão, não se tinha nem a palavra denúncia. Era tratada, mas não estava dessa forma. Eu incluí a palavra denúncia, notificações, criamos uma comissão só para isso, só que para fazer isso tinha que mudar o regimento, o estatuto. Então se voltou, e aí aquela conversa de trazer um para cá, mostrar para o governo que era importante e tal, para depois ir para uma Câmara Municipal, ser aprovada por eles, ser vetado ou não pelo prefeito e tudo mais, um simples estatuto. Então isso é um poder muito grande. E tanto é que tem algumas coisas que até tinham me solicitado, poxa, fica mais tempo. Por que vamos mudar de novo o estatuto? Você está com a maioria. Até gente do governo está votando a favor. Eu falei, mas tem um problema. Uma hora vai virar a chave. A hora que virar a chave, eu sei quem é o gestor público que vai estar lá. Se der muito poder para o presidente, a hora que vira a chave e o poder público vira o presidente, a gestão, você também não vai segurar.
Sim. Né? Então tem esse jogo de cintura, o conselho ele faz essa fiscalização, esse acompanhamento. Hoje, a maior número de denúncias que a gente recebe na cidade é por questões da educação. E não estou falando que se a educação é boa ou ruim, são todos os tipos de denúncia. Ano passado a gente teve um problema muito sério de denúncias em relação à falta de cuidador, né, de editais que abriram. Depois, aos poucos, vai se ajustando, vai se acertando, porque a população mesmo também não tem ciência dos seus direitos, então também às vezes demora muito para entender algumas coisas, mas principalmente na questão mesmo que eu digo de inclusão. Né? A questão de inclusão, hoje eu acredito que não há uma escola, isso é certeza, em São Bernardo Municipal que não tem aluno de inclusão. Uhum. E arrisco a dizer... Nas municipais. Nas municipais, que não existe escola municipal que não tenha uma sala que não tenha um deficiente. Tá. Isso assim, é quase certo. Mas agora eu vou abrir um adendo que você falou uma coisa importante. Temos escolas em São Bernardo particulares que elas são obrigadas a também incluir. Cansei de receber relatos e denúncias quando a mãe chega lá para matricular o filho, tem autismo. A gestão escolar não quer. E fala o seguinte, aqui a gente não está preparado nem nada para atender. Inicialmente, às vezes eu pensava, judicializa. Porque você vai ganhar. E já aconteceu o caso e ganhou. Tá. Só que depois você começa a perceber, a escola, não é que ela não está preparada, você vê pela gestão, não quer ter aluno de inclusão, não quer ter uma pessoa com deficiência porque vai ter que ajustar algumas coisas. Aí você vai judicializar a escola, que não quer seu filho, e depois colocar ele lá, até onde é saudável, né? Então, eu quis fazer esse adendo porque é uma escola particular. Então, escolas particulares, na teoria, não podem negar, mas negam, e aí você tem outros caminhos para seguir. Mas a inclusão, ela tem que acontecer em todos os cenários. Outra questão também de denúncia forte na cidade é a questão de transporte. Mas também a gente pode abrir um pouco o leque a nível nacional, claro, porque todas as cidades, às vezes se faz uma rua, mas esquece de preparar a altura da calçada, ver a rampa certinha, trocam toda uma frota de ônibus e às vezes não condiz com a altura, que aconteceu em São Bernardo de muitas calçadas, e aí você vai falar para mim, nossa, mas é tanto deficiente assim na cidade para ficar reclamando disso? Muitos idosos reclamam disso. Uhum. A pessoa não é deficiente, né? Uma grávida reclama da falta de acessibilidade, o idoso reclama. As condições das calçadas também. É uma lástima, né? São Bernardo, como eu falei, acaba sendo uma coisa cultural nossa, mas tem muitas árvores, a gente cansa de ver isso é uma coisa visível, que eu até vi esses dias falando que, num jornal, especificamente que as árvores foram plantadas erradas, tinha que ser uma outra espécie, né? Em todos os lugares. E aí é lógico, tem gente que acaba tentando judicializar e tudo mais para conseguir arrancar ela. E é lógico, se arrancar vai ter que plantar em outro lugar, né? Quanto tempo demora uma solicitação dessa na prefeitura? Muito tempo, muito tempo. Né? Então você demora muito para resolver um problema simples, mas que na verdade pode resolver de toda uma população que usa aquele ambiente, aquela calçada, aquela via, né? Então o conselho serve para isso, né? Para fiscalizar, acompanhar. Nem sempre a gestão pública atende às expectativas, às vezes na medida do possível consegue ir lá participar porque tem seus conselheiros, mas é um embate diário, né? São conflitos de interesses e a gente está lá para tentar ajudar a população. Agora, o Ministério Público, ele tem tido uma atuação também intensa, porque você traz um relato de que tem escolas particulares que não querem assumir essa responsabilidade da inclusão. A rigor, eles são obrigados a incluir. E cabe ao Ministério Público esse tipo de fiscalização. Eles têm exercido... Então, a gente tem dois fatores aí. Tem a questão de demanda também. Uhum. Tem uma demanda gigantesca. Mas até onde as pessoas sabem aonde recorrer, como chegar. Tem muitas pessoas que não conhecem o conselho na cidade, o conselho de direitos da pessoa com deficiência. Então, se não recorre a gente acaba tendo uma demanda menor. Às vezes recorrem por outros meios, que se torna até mais longo. Eu sei que muitas coisas não chegam para o Ministério Público, e aí é lógico, também há uma questão de gestão pública. Poxa, eu quero levar informação para a população? Uhum. Né? Será que é importante? Ao meu ver, é importante a população ter conhecimento. Sobretudo dos seus direitos. Principalmente sobre seus direitos. Mas eu não sei até às vezes onde a gestão pública fala, poxa, eu não quero que saiba muito. Porque se souber muito, sabe muito dos direitos. A demanda aumenta, eu não estou entregando tudo. É melhor falar que eu entrego e falar assim, tá tudo ok, mas não tem demanda. Mas é porque a demanda não foi atrás. Eu tenho brigado muito com essa questão, né? Eu acho que tem muitas questões que o Ministério Público deveria agir.
né? Por exemplo, eu estou levando essa denúncia, protocolando essa denúncia, protocolei essa semana a denúncia no Ministério Público em relação à questão da falta do segundo professor, como já te disse. Tá. Eu não precisaria estar protocolando isso, porque o próprio Ministério já chegou até eles, né? E eles deveriam ter conhecimento disso. Então, assim, às vezes o próprio Ministério Público tem faltado... Não, concordo. Tanto é que, assim, eu vejo que eles também tentam procurar outras ferramentas, talvez por não conhecer. É muito comum, já vi promotores que são dessa questão da vara e tudo, e não tem uma apropriação. Mas, por um lado, igual desde o ano passado, quando eu entrei, começou eu vi uma movimentação, pouca ainda, mas no Ministério Público fala assim, peraí, a sociedade procura o conselho. Então eu vou tentar me apoiar ao conselho, que fica mais fácil. É bom porque o conselho também começa a se apoiar no Ministério Público. Então, ano passado, nós tivemos várias solicitações do próprio Ministério Público para acompanhar algumas visitas de fiscalização. Entre elas, o próprio Fórum de São Bernardo, que houve uma denúncia, não para nós, provavelmente para o Ministério Público, sobre falta de acessibilidade nos arredores. O Ministério Público entrou em contato e gentilmente pediu, vocês conseguem fazer essa vistoria? E a gente fez uma vistoria com um relatório técnico e tudo mais, vendo que realmente, não só ônibus e tudo, era difícil. A gente levou até cadeirante lá. Era difícil acessar o fórum em determinadas ocasiões e assim, levando em consideração que é um equipamento público importantíssimo, né? E as pessoas não chegam. Só que aí a gente manda de volta para o Ministério Público. Aí eu concordo com você. Até onde o Ministério Público continua indo ou não atrás, né? Eu, há poucos dias, fiz uma viagem a Brasília e eu fui embarcar, peguei um ônibus e o ônibus nos levou até o avião e chegou lá, tinha uma escada na frente, uma escada atrás. Eu fiquei imaginando como é que uma pessoa com deficiência sobe essas escadas. E aí eu pergunto, quem é que tinha que estar questionando isso? Não é nem o usuário, é o Ministério Público. Tinha que saber, até porque muitas vezes o promotor sobe e desce essa escada. Sim. Né? Onde ele pode estar machucado, que a gente chama de deficiências temporárias, e aí está imobilizado na perna e tudo, ele vai precisar da rampa em vez da escada. E aí eu acho que nós precisamos pegar pesado, porque assim, o Ministério Público nem sempre faz o seu papel, que é defender ali a população. Gabriel, nós estamos já no avançado da hora e eu, para finalizar, queria te perguntar quais suas expectativas para o futuro da comunidade surda na nossa cidade e no nosso país. Qual o teu sonho de cenário? O que você gostaria e como é que você vê isso a curto e médio prazo? Muito importante essa pergunta. Eu até gosto de dizer, por isso que eu fiz alguns pedidos, mas lógico, por questões de agenda a gente não conseguiu realizar esse podcast em setembro. Porque setembro, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Perfeito. Então envolve todas as deficiências, é um movimento muito grande que tem de conscientização da sociedade, dos equipamentos públicos, privados, voltado para esse movimento. E dia 26 é o Dia Nacional do Surdo. Então, são duas datas importantes, principalmente para o movimento surdo. O surdo mesmo chama de Setembro Azul, por diversas outras questões, que senão a gente fica até amanhã aqui. E assim, o mês de setembro é um mês importante. Mas eu digo que mais importante que uma data comemorativa é o que ela realmente representa. Ao meu ver, datas comemorativas, principalmente para a pessoa com deficiência, porque você tem várias, do cego, do cadeirante, tudo, é a questão de conscientização. Né? E a conscientização de quem? De quem tem a deficiência? Não, eu vejo como conscientização da sociedade. E quando eu digo a sociedade, é tudo que compõe ela. As esferas dos três poderes, a sociedade enquanto instituições privadas, públicas, a conscientização que existe um grupo de pessoas que é muito grande, né, na cidade, no estado, no país, no mundo, que são pessoas com deficiência ou com algumas condições específicas, igual a epilepsia, né, que você atua muito bem nessa questão. Hoje não é considerado lei ainda, só que, querendo ou não, tem muitas outras questões que impossibilita a pessoa que tem epilepsia ter uma condição de vida saudável. Sim. Ou participar de mercado de trabalho. Então, falta conscientização em vários aspectos e para o surdo em específico, tudo isso que a gente conversou sobre ter uma aquisição da língua, até onde é saudável
viável ou não você envolver um surdo numa escola regular desde pequenininho, sem ter a sua aquisição da sua língua oficial. Algumas outras questões, eu vejo que o Brasil ainda tem muito a andar e muitos direitos a serem garantidos. Mas volto a dizer, lei a gente tem e tem muitas leis boas. Falta o cumprimento delas. Mas leis como a que você firmou o compromisso, e eu tenho certeza que um passo será dado, isso já é muito, né, independente das discussões que estão por vir, fortalecem todo o movimento de todas as pessoas com deficiência e dá uma esperança, né? Dá uma esperança para os surdos falar, poxa, tem alguém que está preocupado, tá ali o Gabriel Campo, ele quer dar uma atenção para isso, o Luiz Fernando quer tentar seguir com isso, a gente sabe que sozinho a gente não resolve as coisas, mas a gente busca aí métodos, então eu sempre tenho esperança, né? De um mundo melhor, de uma oportunidade melhor, um projeto melhor de lei sobre cotas, né, sobre tudo aquilo que a gente conversou. É legal, mas poderia melhorar? Poderia, e o cumprimento delas, né? Então, assim, tem alguns passos a ajustar, coisas a acontecerem, mas aí um dia melhor a gente espera. Gabriel, eu, quando jovem, eu questionava muita coisa. E as pessoas que estavam ali não me representavam. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no jogo. Me elegi vereador, hoje sou deputado, estou no meu 3º mandato. Deixar registrado aqui o teu convite, entra nesse jogo, cara. Se os legisladores não têm cuidado, uma pessoa tão preparada como você, precisa dar esse passo. Precisa, eu acho que a sociedade precisa de pessoas que trabalhem isso. Nós precisamos incluir, ter uma sociedade inclusiva e não essa excludente como nós temos. Hoje resta claro que, sobretudo, né, as pessoas com deficiência são excluídas da sociedade, né, como se fossem um estorvo, né, e não são estorvo nenhum, são seres humanos, né, que têm uma deficiência. Isso a gente tem, muitos de nós temos dentro da nossa casa essas pessoas, que são pessoas nossas que estão excluídas, e nós vamos aceitar isso quieto até quando? Né? Então, assim, depois você leva para sua casa essa minha fala, pensa direitinho, toma suas decisões, mas eu acho que, sobretudo, nas posições de mando, né, seja no legislativo, no executivo, nós temos que ter essas pessoas que se doem pelas outras, assim como você faz. Você não tem deficiência, seu irmão está muito bem assistido, mas a sociedade são bernardense não. Então, o que você fez? Deu esse passo, acumulou muito, se especializou muito, fez mestrado com essa temática, né? Mas eu vou te confessar uma coisa, na política falta pessoas que defendam com tanta propriedade essa causa. Então, reflita, tome suas decisões. Eu queria, de fato, Gabriel, te agradecer, dizer que eu aprendi demais hoje. Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando conosco esse podcast também aprenderam muito com você, né? Dizer que você precisa dividir um pouco o teu conhecimento com ações e pensa na possibilidade de, na Câmara Municipal de São Bernardo, você estar ali trazendo essa bandeira, lutando essa bandeira, e depois, quiçá, não temos um deputado estadual que trabalha essa bandeira. Nós temos um deficiente visual, mas que é um deputado de Ribeirão Preto, que já é deputado por muitos mandatos, mas não é a pauta da inclusão, né? E na Câmara Federal, muito poucos, né? Nós tínhamos uma deputada do PSDB de Campinas, que discutia um pouco a pauta da inclusão. Hoje não temos mais. Acho que falta na política, são milhões e milhões e milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência, né, e que precisamos, eu posso fazer, como vou fazer, assumir o compromisso. Eu luto muito pelo direito das pessoas com epilepsia, com autismo, né, e outros males, como Alzheimer e tal, né, e assim, mas eu
confesso de público, não sou uma pessoa totalmente apropriada como você é. Então nós precisamos muito ter essas pessoas na política. Mas quero te agradecer muito, né, te saudar, muito orgulho do teu trabalho, do teu saber. E queria, por fim, agradecer vocês que nos acompanharam nesse bate-papo, nessa prosa com o Luiz Fernando, hoje com Gabriel Campi, que na verdade a ideia minha era prosear com ele, mas eu vim aqui, ele deu uma aula pra gente, deu uma aula para você, deu uma aula para mim. Agora aberto para você fazer suas considerações finais e despedir do povo que nos acompanhou aqui. Poxa, depois de tudo isso, falar em considerações finais, já estou lembrando até do mestrado, né? Que você escreve um monte, você fala um monte e no final você tem que ainda fazer uma consideração final. Mas assim, não é lógico, o primeiro passo é agradecer, claro, né? Agradecer, agora eu não sei se eu agradeço a equipe toda técnica, né? Não, vamos, agradeça a mim, porque a equipe técnica então deu uma furada ontem com a gente. Então assim, te agradeço pela oportunidade, até porque o podcast é seu, então essa prosa foi muito bacana e eu acho que é sempre assim, eu tenho uma frase muito legal, eu falo o seguinte, a vida é um álbum de figurinha, se a gente não trocar, a gente não completa. Então assim, mas eu aprendi muito com você e tal, algumas coisas que você comentou, para mim foi muito importante, não importante quanto pessoa, mas representando todo um movimento, representando toda uma cidade voltada para a questão de inclusão e acessibilidade, né? A firmar um compromisso, porque só de firmar um compromisso, independente de como ele vai andar, é muito, né? A gente sabe que hoje em dia a pessoa falar publicamente, eu vou firmar um compromisso, não é para qualquer um. Então, por isso que eu também agradeço isso, agradeço a oportunidade, agradeço algumas dicas e até mesmo possíveis convites, acho muito interessante, até porque quando eu falei de questão de conscientização, eu entendo que toda vez que eu falo sobre isso, eu penso mais ainda, não é para pessoa só com deficiência. É para todo mundo, porque um dia a gente vai envelhecer. Você tá jovem, como você falou, né? Mas quando chegar nos 90 anos e começar a terceira idade, você vai falar, poxa, seria mais fácil se já tivessem arrumado uma rampa ali, se, sabe, fosse mais fácil para ter a questão, seja um óculos, um aparelho, seja lá o que for, para me tornar a sociedade mais inclusa, né? Então, eu acho que tem que levar... Custa você botar, por exemplo, um sinal que ele começa a pitar quando vai fechar e tal, para a pessoa que tem o início de uma deficiência auditiva poder saber que está fechando. E olha que cansamos de em conferências, principalmente municipais, levar diversas propostas, né, para a gestão pública, tudo voltando às vezes para ter um aviso sonoro num farol. Só que isso custeia muito, né? Isso daí precisa ter um interesse para isso. Então assim, eu sei que jogar bola é importante, você jogou uma bola para mim, mas também te devolvo, porque sozinho a gente não faz nada, né? Não adianta também eu querer estar ali e de repente falar, poxa, preciso de mais força, né? Preciso de um executivo que realmente firme compromisso, que realmente esteja lá e fala, não, a minha bandeira não é exatamente essa, mas se a população abraça, eu tô abraçando, agora ela faz parte da minha. Que você vem mostrando isso, né? Então, eu entendo que para trocar figurinha tem que ser dos dois lados, né? Então, agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade e precisando pode contar mesmo, seja com o conselho, comigo e com todo o movimento ainda. Parabéns a você, Gabriel, muito orgulhoso. E só para finalizar, vou dizer para você que eu já estou indo, tá? Eu já sou um pré-candidato, agora você tem que pensar aí, eu quero ver se você topa. Gente, quero me despedir, agradecer vocês. Antes de finalizar, eu ainda vou te pedir a última vez para você compartilhar, para você curtir, né? Deixa o teu último comentário aí e você que está no YouTube, se inscreva também, né? Para a gente vai ser muito importante. Até o próximo Prosa com Luiz Fernando, um grande abraço, obrigado.